E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e hoje nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Lembrando que na última aula a tarefa de casa de vocês era fazerem uma crônica. A crônica que estava no RA da página 19 do seu material didático, do seu livro didático. Lembrando, de novo, caso você não tenha feito, o professor aconselha muito que vocês façam. Essa crônica ela é extremamente importante, você precisa treinar a sua escrita, você precisa treinar o seu conhecimento. Então, faz a crônica, procura, você vai ter um conhecimento, escolhe uma região do Brasil do qual você não tem conhecimento. A partir desse seu conhecimento, a partir dessa região do Brasil, você vai ter uma ideia de como aquilo ali vai estar funcionando, do que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, por que você vai trabalhar, tudo isso fica muito mais simples. Então, trabalhar a sua escrita em primeira pessoa, trabalhar como você vai fazer uma piada, como você vai fazer um diálogo. Ah, professor, mas eu não gosto de escrever, eu tenho dificuldade. Gente, aproveita que você está em casa agora, escreve, faz bem bonitinho. Quando tudo voltar ao normal, eu garanto para você que vai ser algo que vai acrescentar muito, muito mesmo. Principalmente porque a crônica ela é gostosa de escrever, porque isso foge. A crônica ela foge daquela formalidade que a gente acaba tendo aquele problema. Não é a dissertação argumentativa que você tem que colocar tudo lá, não. Na crônica você pode colocar gíria, na crônica você pode colocar regionalismo, na crônica você pode colocar sotaque. Então a crônica ela é de um gêneros mais gostosos de escrever, ela é um relato de uma aventura sua. Então, vai lá, faz, usa esses elementos que eu garanto que vai ser muito bom. Beleza? Então, vamos aos exercícios da aula de hoje, Então, vamos lá, resolução de exercícios. Esses são os títulos do conto de Machado de Assis. A Cartomante, As Bodas de Luiz Duarte, O Espelho, Os Óculos de Pedro Antão, Uma Águia Sem Asas, Umas Férias, Um Homem Célebre, Uns Braços. Grife os artigos presentes nos títulos desses contos e explique o que estão caracterizando-os. Então, pessoal, o que é um artigo? Artigo é a classe gramatical que define ou indefine o substantivo e acompanha ele. O que é o substantivo? O substantivo é a classe gramatical a qual dá nome às coisas. Lembra que o professor falou? Então, a mesa, a camisa, professor, vidro, esse tipo de coisa. Então, os substantivos nós vamos ter os próprios e comuns. O meu nome, por mais ruim que ele seja, Sidgley, ele é um nome próprio. Eu sou um ser humano que se chama Sidgley. Então, o professor Sidgley, esse o é um artigo. Por quê? Porque o artigo ele tem umas características. Artigo masculino, substantivo masculino. Artigo feminino, substantivo feminino. Então, o menino, a menina, o gato, a gata. Uma pessoa. Peraí, mas pessoa é o quê? Pessoa é para os dois gêneros. Só que a gente usa uma por causa da terminação dele. Então, a dica, pessoal, é que sempre antes de um substantivo, nós vamos ter um artigo. Ele vai estar indefinido ou indefinido. Mas, professor, como assim indefinido ou indefinido? Simples, pessoal. Nós vamos ter os artigos definidos e os indefinidos. A e o são os definidos. O menino, a menina. O menino fez isso. Agora, quando eu digo uma menina fez isso, pode ser qualquer uma. Professor, mas quando você diz a menina e você não especifica também. Mas eu disse que foi uma só. Agora, quando eu digo que uma menina fez, é uma entre tantas. E isso pode gerar uma confusão, certo? Então vamos lá. Grife os artigos presentes nos títulos desses contos e explique o que estão caracterizando. Então vamos lá. Pausa aí e faz esse exercício. Então, olha lá. A, as, o, os, uma, umas, uns. Temos todos aqui.
temos todos os definidos, todos os indefinidos, seus singulares e plurais. Então vamos lá. Os artigos grifados, essas palavras se posicionam antes do substantivo. A cartomante. Cartomante é o substantivo. As bodas. O espelho. Os óculos. Uma águia. Umas férias. Um homem. Uns braços. Vejam, todas as palavras que estão depois das palavras grifadas são substantivos e elas concordam. Ó. A cartomante. Cartomante é uma mulher. As bodas de Luiz. Bodas é uma palavra feminina. O espelho. Né? Os óculos. Uma águia. Umas férias. Um homem. Uns braços. Então ele concorda. Artigo feminino, substantivo feminino. Artigo masculino, substantivo masculino. Beleza? Então, vamos lá. Preencha o texto com os artigos, com o artigo correto, escolhendo entre definido e indefinido e fazendo as flexões de gênero e número necessárias. Então, vírus. Vida e obra do mais intrigante dos seres. Então, vamos lá. Pausa aí, faz esse daqui, tem alguns já, vai. E, né, a segunda parte, pausa aí e faz também. Beleza, vamos voltar ao primeiro então. O, artigo masculino, coronavírus, né, conforme a gente tem aqui, ó, o coronavírus é apenas o herdeiro de uma tradição do herpes, a Covid-19. Entenda como os vírus moldaram a vida na Terra e a história da civilização. Então veja, ó, o coronavírus. Professor, mas corona ele é uma palavra feminina, mas gente, ó, coronavírus. Coronavírus é uma palavra composta. É apenas o herdeiro de uma tradição, os vírus, a vida e a história. Conseguem ver aqui? O TIER é um programa de computador com 80 linhas de código-fonte e pouco. O app de celular pode alcançar 50 mil. A versão mais recente do Photoshop tem 4,5 milhões. Esse software minúsculo foi criado em 1990, né, no PC do biólogo Thomas Ray da Universidade de Delaware, nos Estados Unidos. A única função de TIER era criar cópias de si mesmo. Essas cópias vão fazendo mais cópias até a memória do computador ficar lotada. Às vezes, durante a clonagem, um dos filhotes tem uma linha de código duplicada, alterada e delatada aleatoriamente. A maior parte dessa mutação impede o TIER, afetando de continuar a se reproduzir. Mas alguns melhoraram o desempenho e ele passa a preencher o HD mais rápido. Isso é seleção natural. Nesse experimento distópico, os TIER são a vida artificial que evolui no sentido darwiniano, né? Ou seja, como Darwin, né? A seleção natural, o mais forte sobrevive, né, da coisa. Alguns TIER se tornaram mais complexos e eficazes após algumas gerações, outros, porém, ficaram mais simples. Vão abandonando linhas de código até não conseguirem mais se copiar sozinhos. As linhas que restam por si só não contêm todas as instruções necessárias para gerar um conjunto igual de linhas. A solução a esses TIERs preguiçosos é parasitar. TIERs inocentes pegando linhas emprestadas para se reproduzir. Assim, à custa de outros, eles se multiplicam. O nome disso é vírus, de computador nesse caso. Há uns 3,5 milhões de anos, algo parecido aconteceu na Terra. Na época, os primeiros seres vivos, bactérias, rudimentares, se multiplicaram nos anos. Então vejam, comprovando aquilo que a gente falou, cada um desses itens aqui são os nossos substantivos. E antes dos nossos substantivos estão os nossos artigos, concordando em número e gênero. Então, por exemplo, os tierras, os, substantivo no plural, artigo no plural, beleza? Então, para casa aqui, pessoal. Então, marca aí. E o nosso segundo exercício. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.